Olá, você ligado à TV Indaiatuba, está começando mais um programa TV Indaiatuba nos esportes. E ó, já vai curtindo, vai marcando seus amigos, vai compartilhando, porque aqui tem resenha, tem... Que coisa... Pera aí, gente. Olha a situação do meu amigo aqui, ó. Nando Grana... O que? Bom, vamos lá. Vou apresentar primeiro o Nando Grana, o capitão mais internacional de Indaiatuba. Nando, o que é isso aí? É algum protesto? Não, nada de protesto. Cansou de ser chamado careca? É pedido dos nossos seguidores, né? Falaram que o programa só podia participar careca, os 3 carecas. Aí eu prometi que ia deixar o cabelo crescer. Não deu tempo, mas eu me antecipei e peguei a peruca. Não deu tempo, sim, porque até pintou o cabelo. Mas agora tá... É ousadia, é ousadia. Gente, olha aqui, ó. O programa também é ousadia e alegria, né? Também é ousadia e alegria. Tá certo. Aliás, o esporte é alegria. O esporte tem que ser uma coisa, assim, descontraída, coisa que o pessoal não tá sabendo levar. Nando Grana, o capitão mais internacional de Indaiatuba, o seu boa noite e o seu destaque. Boa noite, Derli, boa noite, Vidal. Fala, galera, boa noite. Destaque é para o Corinthians Futsal, campeão da Supercopa e garantiu a vaga para a Libertadores da América no Uruguai, do dia 1 a 8 de maio. Corinthians aí nas quadras, aí tá arrebentando aí. Para quem falou Corinthians aí não tava bem das pernas. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Vamos falar com o Fábio Vidal, o homem que conhece porque já esteve lá. Fábio Vidal, seu boa noite, o seu destaque e o seu elogio para a peruca do Nando Grana. Quer uma nota ou não? Uma nota pro Nando Grana. Boa noite, dele. Galera, boa noite, Derli, boa noite, Nando. Realmente foi um pego de surpresa aqui hoje, né? Meu destaque vai para o Primavera, estreou no Campeonato Paulista em casa, com derrota diante do Comercial, mas está apenas no início. E você aí, o meu destaque, o meu boa noite vai para as mulheres, que teve agora recentemente, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o meu destaque vai para as mulheres esportistas. Como é difícil ser mulher esportista no nosso país, né? Seleção brasileira que deu tantas alegrias, ninguém mais fala da seleção feminina de futebol, ninguém fala da Marta, fala dos outros jogadores, e a Marta que foi eleita aí 6 vezes a melhor do mundo e ninguém comenta da Marta. É triste isso, né, Vidal? Com certeza, são situações que tem que ser evidenciadas sempre, né? E também não só pelo dia delas, né? Até porque a gente costuma dizer que todos os dias são dias das mulheres, né? Mas essa é o que você frisou. Você ser esportista no Brasil já é difícil. E mulher ainda é mais difícil. E o Dia Internacional da Mulher é só para lembrar o dia que ela manda nos outros 364 dias. Né, Nando? Não é verdade, Nando? Na minha casa... Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem manda é minha esposa. Lá eu não abro a boca, mas quando sai de lá quem manda sou eu. Ela só manda em casa. Só fala assim, senhora. Né? Pessoal, então vai o meu destaque aí para as mulheres. Parabéns pelo seu dia. Parabéns você, mulher esportista que tanto luta e que vai ter espaço aqui no TV Indaiatuba nos esportes. Tá certo? Bom, vamos abrir o programa aqui mandando os abraços aqui. O pessoal falou dele, manda abraço no começo do programa. Tá? Vou mandar aqui um abraço aqui pro Rubens Cisternas, lá de Tocantins, que continua fiel. Nós aqui, o pessoal está assistindo o programa lá. E tem mais gente aqui comentando aqui. Eu vou falar aqui, vocês vão mandar um abraço. O Gamaliel Lago Nogueira, lá de Minas Gerais, está assistindo a gente. O Gamaliel. A Letícia e Michel Alves Ferreira também está assistindo aqui. Um grande abraço, obrigado aí. Pessoal participando, né, Vidal? Isso é bacana, né? O pessoal tá sempre mandando abraço, mandando recadinho, as perguntas também, para que a gente possa estar respondendo aí. Mandar um abraço também para o Marcelo, presidente do Mastiga Samba, aí, time amador aqui da cidade. Procurar estar sempre, cada programa também, tá mandando um abraço aí para o representante de cada equipe do time amador aqui de Indaiatuba. E o Marcelo do Mastiga Samba mandou perguntar para o seu o seguinte, quem foi melhor, Zenon ou de cá? É difícil, hein? É difícil. Briga boa, né? Briga boa. Eu acho que o de cá foi 200 anos na frente do... Derli, rapidinho, já
Já cansei de ficar com a peruca, não dá não. Quero voltar a ser careca. Podem fazer polêmica, pode falar o que vocês quiserem. É dos carecas que elas gostam mais. Isso daí. Eu já então, falei eu isso vou tirar a peruca, mas não deixando aqui a essência do palhaço, né? O palhaço que alegra a nossa vida, alegrou nossa infância, continua aí sofrendo com essa pandemia e deixando um recado para os nossos governantes, né? Que o cidadão, infelizmente, devido a toda a situação que o mundo vem vivendo, acho que os governantes, infelizmente, estão tirando o povo cidadão de palhaço. Então aqui, vou tirar minha peruca, vou jogar ela bem longe ali, deixando bem claro que o cidadão não é palhaço, né? Ministro o Fachin, o aumento da gasolina, dizendo que todos são trabalhadores, todos merecem respeito, e vamos esperar que, quem sabe, um dia a gente consiga mudar essa regra. É verdade, né? Nós sofremos tanto nesse país, ainda mais com pandemia agora, né? O pessoal precisando trabalhar, precisando de UTI, é complicada a situação, né, Vidal? É difícil a gente fazer uma aposta numa escolha, né? Na verdade, é o que o Nando falou, eles estão tirando a nossa alegria, né? Eles estão tirando a nossa alegria e cada vez o povo mais, como que eu posso dizer, mais agressivo dentro de um contexto, né, de sociedade, justamente por causa dessa governança aí mal feita, né, que aí o povo é o que sofre a consequência. Então você vê um cidadão do bem dirigindo mais irritado porque tá faltando vendo as coisas, né, o leite errado em casa. É muito complicado. Então o Nando está de parabéns aí pelo que ele citou aí. E acho que o caminho é esse aí mesmo. E naquilo que a gente puder falar e tiver o poder, né? A minha opinião, né? Tem futebol, mas não pode trabalhar? É complicado, né? Tem futebol, ou para tudo ou não para. Essa é a minha opinião. A gente volta a falar, gente. Eu não estou falando aqui fazendo apologia para nada. Eu só estou dando opinião. Por que não parar o futebol também? Por que não parar outras situações que não são tão impactantes no nosso dia a dia, né? Mas deixar de trabalhar, as lojas fechadas, eu não sei no futuro como é que vai ser o nosso Brasil. Hoje eu escutei uma coisa na internet, li, né? Uma coisa na internet eu achei muito pertinente, né? O Brasil não vai ter que só vencer essa pandemia, vai ser toda a pandemia todos os anos, durante 10 anos. É complicado, né, Vidal? Vai ser complicado, porque, na verdade, assim... E investidor saindo fora, né? Investidor indo embora, cada né? vez vai fechando o ciclo, né? Em relação ao investimento, em relação ao que ao como o Brasil está sendo vendido, né? Então, em cima disso que você falou, cada ano vai ser uma luta. Cada ano vai ser uma pandemia que a gente vai ter que vencer. Não necessariamente de doença, né? Mas vai ser uma pandemia, sim. Né? Bom, vamos lá. Vamos falar de coisas boas, vamos falar Ih, rapaz, vamos falar... Eu vou até do lado lá do Vidal, para conversar, bater um papo com o Vidal aqui. O homem que conhece, porque já esteve lá. Ô Vidal, o que aconteceu com o nosso Primavera, hein? Eu acho que eu vi o jogo pelo Maicuji, né? Até pela essa situação toda ainda de torcedor, tudo. Mas eu acho que foi um jogo de estreia, acho que é normal até para uma equipe se postar, poder ainda tentar colocar a sua metodologia de trabalho. O treinador chegou, eu acompanhei assim por informações, eles fizeram 5 amistosos, os 5 amistosos se portaram bem, né? Só que aí na hora que estava valendo 3 pontos, acabaram não conseguindo impor aquele ritmo de jogos treino, lá pro meu lugar lá, porque eu tenho muita coisa para falar. De jogos treino. E também acabaram enfrentando uma bela equipe, que foi a equipe do Comercial também, né? Você não notou a diferença? A gente vai falar aqui do jogo, mas eu notei, Vidal, o que mais me preocupou não foi nem o resultado, porque o resultado a gente pode tirar. Mas a diferença de nível entre o Comercial e o Primavera, isso me deixou muito preocupado. Então, na verdade, o próprio Comercial... Me pareceu que o Comercial se preparou muito mais do que o Primavera. Então, mas a questão não é essa. A questão é que o Comercial ele manteve muitas peças do ano passado, né? Tanto o Comercial como o próprio Noroeste, que vem forte para essa competição, né? Então, assim, são equipes que você pode falar que elas se prepararam melhor nesse sentido. Agora,
a própria preparação do Primavera ela foi uma preparação boa. Fizeram 5 amistosos, voltaram no momento que tinha que voltar, né? E a questão de, se de repente o treinador conseguir colocar a metodologia dele para esses jogadores. A arbitragem, você gostou da arbitragem? Ela foi neutra, foi totalmente neutra, não teve responsabilidade nenhuma. A arbitragem foi do Gustavo Holanda Souza. Menino novo, né? Acho novo, que 22 anos. 23 anos. 23 anos, né? É bacana essa oportunidade que a federação também está dando para os novos árbitros aí também. Mas ele não influenciou no resultado. Acho que foi bem bacana o jogo em relação à arbitragem. Nando, começar uma competição já perdendo dentro de casa, complica a situação, né? Até a motivação para o próximo jogo, né? Não, mas a motivação, eu tenho certeza que os profissionais que ali estão vão buscar no dia a dia dele. Eu meio que percebo em você uma certa pressa no que se diz respeito à competição. Um exemplo foi no programa passado, você já estava preocupado com o Guarani está numa draga, não sei o quê. Primavera. Não, eu o primeiro jogo do campeonato. Vamos ter paciência. Eu sou Guarani. Vamos ter paciência, vamos dar tempo ao tempo. O trabalho está começando agora, todas as equipes vieram em meio dessa pandemia aí, cada uma se preparou como pôde. Vamos dar aí pelo menos uns 5, 6 rodadas aí para a gente poder, de repente, avaliar como que foi a preparação e como está a equipe, né? Mas nunca é bom estrear com derrota. Não, com certeza não. Isso daí, sem sombra de dúvidas, ainda mais em casa, né? Um exemplo é o Santos também. O Santos com treinador novo, começou o Campeonato Paulista, já não está bem, mas você tem dúvida do quê? O Santos sempre conquistou tudo que conquistou com a molecada. E agora? Vai dizer que o trabalho está errado? Então vamos dar tempo ao tempo. O Crespo chegou, não ia durar 2 jogos. Já, entendeu? O Derli falou. O Derli falou. Eu falei que ele estava vindo de ré também. Porém, eu também não sei, né, Nando? Se ele está colhendo o que ele já plantou. Então, eu acho também muito cedo. Ele vai seguir. Vamos lá, vamos encerrar esse papo do Crespo. Ele vai seguir o trâmite normal do técnico brasileiro. Perdeu 4, tá fora. Eu só parabenizo o Palmeiras, que vem ganhando tudo, porque profissionalizou todo o seu setor de futebol. E vem demonstrando aí junto ao Flamengo ser um dos clubes mais bem estruturados da América Latina, vamos dizer assim. O Flamengo está na frente do Palmeiras? Eu acho que em termos de estrutura e de gestão está mais ou menos igual. Bom, vamos lá. Voltando aqui a falar do Primavera. O Primavera jogou com André Luiz, João Vitor, Rodrigo Arroz, Renato e Frank Pena. Bonassa, depois entrou o Otilo, Eduardo, depois o Teixeira, o John, depois entrou o João Pedro, o Samuel Eto'o, depois entrou o Pablo, Lucas Lopes, depois entrou o Carlos Yuri e Wagner Gomes, o técnico Ademir Fezan. O Primavera mudou bastante, né, Vidal? Sinônimo que o treinador não estava satisfeito com o time, né? Não, na verdade, assim, a questão também não é nem pelo resultado em si, né? Questão de primeiro jogo, questão do clima, né? Por mais que você se prepare para o ambiente de jogo, você nunca consegue ter uma preparação do que é a realidade do jogo, né? Por mais que você treine no mesmo horário, por mais que você treine no mesmo tempo, você não consegue. Então há um desgaste psicológico também, há um desgaste até porque você saiu atrás, né? Você precisa tentar reverter o resultado e aí você vai fazendo as mudanças. Mas realmente um time que está perdendo e não está conseguindo impor o seu ritmo de jogo, você precisa fazer algumas coisas para tentar reverter essa situação, e foi o que o Ademar fez. E aí, a hora que perdeu o Renato com a expulsão, eu notei que o Primavera ficou sem poder de reação. Na verdade, quando você tem um jogador a menos, eu tive uma experiência na época que jogava com um treinador que ele tirou. Um jogador num treino coletivo, ele tirou para que a gente pudesse entender como jogaríamos com um jogador a menos. É difícil quando você não trabalha isso. E você acaba sendo surpreendido. E aí sim, as coisas já estavam difíceis, ficaram mais difíceis ainda com a saída do Renato, né? Com a expulsão. E ficou bem claro, né? A hora que o Comercial marcou o primeiro gol, e estava melhor na partida, ele se encolheu. Ele não aproveitou a superioridade, né? E isso deu crescimento para o Primavera. Mas aí perdeu o jogador,
aí ficou aquele jogo de meio de campo, né? Isso aí, Nando, isso aí é típico do futebol brasileiro, né? É cultura, né? Você vê nas próprias equipes grandes. Então, a equipe sai na frente e já recua. É coisa que não acontece na Europa, na Champions League. Você vê todos os times, desde o início ao final do jogo, vai com a metodologia só, independente do placar. Está ganhando de 1-0, vai buscar o segundo, vai buscar o terceiro. Por quê? Eu estou ganhando de 1-0. Por que eu tenho que me preocupar em defender? O outro time vai se preocupar em atacar. Se eu me preocupar em atacar também, qual a chance e a possibilidade de eu fazer o segundo gol? Mas é uma questão cultural, acho, isso daí. E aparentemente o estádio do Primavera estava bom, né? O gramado estava bom, né? Tá bem cuidado, bem cuidado. Eles tiveram um tempo aí, um período aí de preparação do gramado para poder nessa estreia ele tá 100%. E o Comercial jogou com o Max Muralha, o Luan Naiger, o Alex Moraes, o Gui Mariano, Cortez, o Vitor Hugo, Guilherme Pitbull e o Otávio, depois o Juninho, Lucas Chalon, Gabriel Duarte, depois entrou o Rafael Menezes e Filipinho, depois entrou o Thiago Silva. O técnico é o Fael Júnior, bem conhecido também. Bem né? conhecido também da divisão, então é uma coisa que eu falo também que faz a diferença nesse momento, é você permanecer com o treinador. Então, é o que a gente está falando aqui, que os jogadores precisam entender a metodologia do Ademar, que é o que chegou agora. Lá no Comercial já não, ele já tem a metodologia dele implantada, fica mais fácil do jogador que está chegando se adaptar a ele, né? E aí um detalhe aí que eu coloco também, o destaque do jogo, né? O Filipinho. Acho que ele ali, o João Vitor teve muita dificuldade ali do lado direito. Com o Filipinho, a maioria da jogada do Comercial foi feita para aquele lado ali. Inclusive o Filipinho marcou o primeiro gol e depois o Gabriel Duarte marcou, o Filipinho marcou aos 16 do primeiro tempo e o Gabriel Duarte aos 22 do segundo tempo. Cartões amarelo no Primavera, o Renato e o Teixeira. E cartões vermelhos somente para o Renato. Eu achei que ele estava. Ele tá fora de ritmo de jogo, não tá? Na verdade, assim, ele no início do ano passado, ele veio de uma lesão de joelho, né? E ele ele demorou um período a mais para poder se recuperar, para poder igualar com os demais jogadores. Ele só conseguiu jogar no final do ano, né? Que ele jogou a última partida contra o Nacional e conseguiu jogar a Copa Paulista. Então, assim, na verdade, ele ainda está numa fase de ritmo de jogo, né? E aí teve a parada do final do ano, de encerramento do campeonato, para voltar. Então, o jogador, quando ele tem uma lesão de joelho, ele tem duas situações, o Nando está aqui para me corrigir. Ou ele se prepara antes, ou ele sofre as consequências durante. E talvez seja isso que ele está pagando o preço, né? De estar fora de ritmo de jogo, porque eu vi que ele estava chegando toda hora atrasado. Toda hora estava chegando atrasado. Isso aí, o ritmo de jogo é importante para o atleta, né, o Vidal? Você que esteve lá, né, o Nando também pode falar. O jogador que fica muito tempo lesionado, ele tem uma dificuldade de entrar no ritmo de jogo, de entrar na pegada do jogo, né? Ele leva um período a mais, aí ele fica uma marcha atrás, né? Então, assim, é aquilo que a gente está falando. Ou ele se prepara mesmo um pouquinho antes, seja nas férias, né, não para e continua treinando, para que quando ele volta, porque ele vai estar sempre no nível abaixo, né, Nando? Ele vai estar sempre atrás dos demais. Então ele tem essa necessidade sim de estar sempre treinando um pouquinho a mais dos outros para poder igualar pelo menos nessa situação de chegar atrasado. Eu sou prova viva disso daí, que em 2002 estourei o joelho, minha recuperação demorou 7 meses. Fomos para a Copa Europa, joguei a fase classificatória da Copa Europa, fui bem, fui artilheiro do grupo naquela fase. Quando nós voltamos para a Espanha, o treinador me colocou para fazer um trabalho separado do grupo, porque ele falou que eu ainda não estava preparado para o ritmo do Campeonato Espanhol. Só que o treinador teve esse senso de me colocar separado, para trabalhar separado, me preparar mais ainda para conseguir acompanhar o ritmo do Campeonato Espanhol. Então, e eu já tinha jogado a fase classificatória da Copa Europa. Então, vai também dos profissionais que ali estão, né, preparar, que nem o Vidal falou, ele teve 5 amistosos. Será que 5 amistosos ele não conseguiu demonstrar que ele já estava conseguindo chegar no ritmo daqueles que não passaram por cirurgia, daqueles que de repente fizeram uma preparação diferente, daqueles que de repente abdicaram
o tempo das férias para poder treinar, para poder se preparar melhor. Então ali estão os profissionais para avaliar isso tudo, né? Mas o que ficou claro é que você falou, que ele está uma marcha atrás dos demais. Colocar ele numa estreia, o peso é maior, né, Vidal? Então, mas aí você precisa ver o que você tem no elenco, né? E qual que foi a programação. Então, assim, se a programação foi jogar com o Rodrigo Arroz e o Renato serem os titulares, provavelmente o nível dos reservas está um pouquinho abaixo. Isso é o normal, né? Que a gente fala assim, seja tecnicamente, né? Mas... Ou ele mesmo também ganhou a posição, né, durante essa preparação dos amistosos, tudo, né? Então tudo isso envolve, né? Mas uma estreia é sempre uma estreia. Tem jogadores que sentem mais, tem jogadores que sentem menos, né? E eu lembro que quando eu estreiei no profissional do Primavera com 16 anos, para mim o gramado parecia que estava, né, a grama muito alta, minha caneleira, tudo pesava. Né? Então, assim, eu não tinha condições nenhuma assim, psicológica de entender o que estava acontecendo, né? Porque tudo era novo. Mas quando você tem um jogador que já não é a estreia, digamos, dele no profissional, e sim do time, do clube, você tem que ter um pouquinho mais dessa sensibilidade de entender ou o que a gente fala no futebol, né? Um pouquinho mais de malandragem e cortar caminho. Se eu não consigo antecipar, eu seguro atrás, fecho do meu lado e ninguém joga. Né? Agora, pior é eu querer antecipar uma bola, não conseguir, o cara girar e a maior jogada do time adversário ser do meu lado. Se quando você estreou, pesou a perna, quando eu estreiei, eu era infanto, estreiei no juvenil da Tejusa, Derby, Tejusa e Ozan. O Dumbo foi e me convocou para o time juvenil. Entrei no jogo, primeira bola, gol contra. O Rodrigo, o goleiro, saindo. Eu recuperei, estava atrasado, só dei um toquinho para trás, pegando no contrapé dele, gol da Ozan. Primeiro clássico da história. Vem, Nando. Saí. Segundo jogo no ginásio de esporte, o Nando não jogou 1 minuto. Mas isso é coisa que acontece. É que nem a gente falou, é a primeira rodada, vão dar tempo ao tempo aí. E desejar boa sorte pro Primavera, né? Desejar boa sorte. Mas é que eles não mandaram notícia. Não, é isso que eu vou cobrar. Aqui, eu vou cobrar e vou passar para os nossos seguidores. Acompanhe a rede social do Primavera. Nós estamos aqui para passar as informações. Mas as informações de lá para a gente não está chegando. Então, se você quiser buscar informação também aí, ou assista a TV Indaiatuba, ou entre lá, @EC Primavera Oficial, e busque as informações do Fantasma da Ituana. Nós estamos aqui somente a favor e na torcida para que esse time chegue ao topo e conquiste o acesso para 2. E eu não poderia deixar aqui, só mudando de assunto, de desejar toda a sorte do mundo para o cantor Edson, do Edson Hudson, que inclusive foi ontem transferido para o hospital em São Paulo, vítima de Covid. Segundo a assessoria de imprensa dele, ele está se recuperando, mas o Edson, grande parceiro nosso, né, Edson Hudson, grande abraço. Quero mandar um grande beijo também para a Bianca, que é assessora deles lá, a Bianca Ceará, que é a filha do Luiz Ceará, lembra do Luiz Ceará do esporte? A Bianca Ceará, grande beijo para ela e obrigado por estar sempre passando as informações. Deixa eu passar aqui a rodada da A3. O Rio Preto venceu o Votuporanga por 1-0, Desportivo Brasil empatou com o Batatais 0-0, Primavera perdeu para o Comercial 2-0, o Olímpia perdeu para o Nacional 3-2, Nacional vem forte também, viu? O Marília venceu o Capivariano por 2-0. O São José empatou com o Linense 2-2. O Bandeirantes perdeu para o Noroeste por 2-1. Barretos venceu o Penapolense por 2-0. Não teve nenhum resultado assim, né, que causou espanto, né, Vidal? Não, na verdade essa divisão ela é muito nivelada, né? Até daqui a algumas rodadas sim que vão desgarrar alguns aí, e eu posso até falar para você, a gente pode até começar fazendo um bolão aí, que eu acho que Noroeste, Marília e Comercial é os 3 que vão desgarrar. Não acho que o Nacional vem tão forte, até pelo... Venceu o Olímpia lá, hein? Mas o Olímpia é mais... normalmente ele não tem montado boas equipes, o Olímpia, né? Mas não deixa de ligar um alerta aí para ficar... Eu acrescento o Nacional nesse bolão aí. Nesse bolão, pela tradição.
pela tradição Sim. do Nacional. Não, E o Capivariano, o que aconteceu, hein? o Capivariano perdeu para o Marília lá, para o MAC, por 2-0. Né? Estrear em casa e perder é ruim. Estrear fora e perder não tem tanta consequência. Pelo menos. Pesa menos, né? Pesa menos, né, Vidal? Pesa menos, porque a obrigação é do adversário, né? Do time da casa. Mas, para quem quer almeja coisas grandes dentro da competição, não pode pensar assim. O próprio Primavera viajou hoje, amanhã enfrenta o Batatais, e os pontos que perderem em casa tem que buscar amanhã contra o Batatais. E o Batatais empatou a primeira fora, né? Então... nós vamos falar sobre isso aí. É um assunto que eu quero conversar com o Vidal, que é complicado, porque nós vamos falar da minha Ponte Preta, macaca querida. Rapaz, o que acontece com eu vou pegar o exemplo da Ponte Preta, porque nos últimos 4 anos isso tem acontecido. A Ponte Preta vai lá em Novo Horizonte, empata com o Novo Horizontino, que é um jogo difícil. Né? Aí recebe o Santo André em casa e perde. Aí vai para o jogo contra o Corinthians, tá ganhando, tá jogando bem e perde o jogo. Por que as equipes, principalmente do interior, elas não conseguem manter uma constante durante o jogo? E isso é normal, Vidal? O grande X da questão é essa, é você conseguir manter. O time que consegue manter a concentração, o foco, a preparação, ela nivelada, ela vai ter muito sucesso. Não, mas o que eu quero dizer para você, até o Nando pode entrar nisso aí, Nando, jogar bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal. Não tem a variante é muito grande nisso aí. Ou é uma questão de elenco, ou é o treinador, a metodologia do treinador, não, mas isso ou o elenco. De repente, brasileiro, o elenco é curto e os jogadores, durante a competição, durante os jogos, vai chegando no segundo tempo, vai caindo no rendimento, que é normal, porque eles já vão se desgastando e o treinador não tem o que fazer para fazer rodar todo mundo. Então, acho que isso daí pode pesar bastante. Porque, na verdade... Só que, para mim, não surpreende não a Ponte ter perdido para o Santo André. Não, sim, não, eu estou entendendo. Eu não estou falando... Vamos tirar a parte do resultado. Sim. Vamos falar da parte de conjunto dos times. A Ponte não foi nem sombra do jogo que ela fez com o Novo Horizontino. Ela não foi nem sombra contra o Santo André. Ela começou como ela jogou lá em Novo Horizonte contra o Corinthians. E terminou como jogou contra o Santo André. As equipes estão oscilando dentro da própria partida. Exatamente. Né? Então, se você for pegar uma lógica... E de um jogo para o jogo, sim, é maior ainda a oscilação. Então vamos assim, se a gente for pegar estreia da Ponte contra o Novo Horizontino lá. Ponte, obrigação do Novo Horizontino, tá tranquilo, jogo fora de casa, né? Então a obrigação é do Novo Horizontino ganhar o jogo. Então ela consegue se impor mais. Porque no futebol, o Nando, né, sempre vai... É muito mais fácil você destruir do que construir, certo? Jogando em casa contra o Santo André, obrigação de ganhar, você vem de uma derrota, pressão, e segunda partida, se tomar outra derrota, se perder, aliás, ele empatou contra o Novo Horizontino. Ele empatou com o Novo Horizontino, perdeu para o Santo André. Mas aí você vem em casa no jogo que você precisa ganhar até a primeira vitória no campeonato. O Santo André, por outro lado, mais tranquilo, consegue impor mais o ritmo de jogo, porque a obrigação da Ponte. E aí você vai para um jogo contra o Corinthians. Quando a gente está num time de médio porte, digamos assim, o jogo do campeonato para nós é os 4. Lógico que hoje você só consegue jogar 3 porque você está num grupo junto com um grande. Mas o jogo da vida nossa era contra os 3 grandes. Que era o jogo que aparecia, que era o jogo que se empregava, era o jogo da vida. Então, a preparação para esse jogo, e psicologicamente, é muito maior do que qualquer desses 2 jogos que ela já jogou. Porém, sai na frente, toma a virada, o final acaba acontecendo igual que acabou o final contra o Santo André. Você pensa assim também, mano? Eu penso, só que no final vai pagar, vai ser sempre jogador de equipe média e baixa. O jogador não vai conseguir dar um up. É muito difícil. Por isso que a gente vê que hoje é difícil vir novos talentos, novos craques, porque hoje está tudo muito mediano. Então acaba o resultado
E o que a gente falou, essa oscilação dentro do jogo, acaba demonstrando isso. Você acha que a cabeça do jogador às vezes não funciona dentro do campo? Tipo, dá um tilt na cabeça? Por que eu vou te falar isso? Vocês contaram a história de vocês, eu vou contar uma história minha. Nós jogando aqui, eu estava na Bordon, nós íamos jogar contra o Tejusa. Né? Eu estava na reserva, o técnico era o Alberico, técnico do Bordon, e estava 4-4 o jogo. Tejusa e Bordon. O Alberico chegou e falou: Deri, como você dribla, prende essa bola na frente, mas eu vou te pedir um favor, não faça falta, porque a falta vai ser direta, sem barreira. Entrei na quadra, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Primeira coisa que você fez foi a falta. no meio do Xuxa. Dei no meio do Xuxa. Falta, tomamos gol. Aí o treinador começou a me xingar, não sei o que, não sei o que. E aí eu cheguei em casa pro meu pai, né? Contei história para ele, né? Meu saudoso pai. Pai, olha, aconteceu isso, eu não vou jogar mais na Bordon, e não sei o que, aquele negócio de boleiro, né? Não vou jogar, não sei o que, não sei o que. O que o treinador falou? Ele falou para mim não fazer falta. Você fez falta? Não dá para te defender. Né? Nem a Flávia, né? Nem a Flávia. Pois é, mas a cabeça do jogador não faz falta. Ele entra lá e faz falta. Essa oscilação da cabeça do jogador é complicado, né? Eu tenho certeza que você tem histórias parecidas. Chega a ser engraçado porque é realmente isso que acontece, né, Nando? Às vezes o treinador fala para não fazer, parece que... Tem uma semifinal da Copa Espanha. O Edésio, que era um dos ídolos do futsal espanhol, carioca, o treinador tirou ele, estava empatado o jogo, tirou ele faltando uns 2 minutos. O PC, que foi campeão mundial com a seleção brasileira, tirou ele sentou no banco, mas esse cara xingava, cara, esse cara gesticulava, que não é possível, não sei o que, tal. O PC só olhou assim para trás, o que foi? Você não devia ter me tirado? Então entra. Nós estávamos estourados em falta. Estourado em falta não. Ele entrou e caiu para marcar o Wilde. O Wilde, que seleção brasileira, jogou aqui em Dayatuba. Primeira bola, o Wilde pegou, virou gol, acabou o jogo, 3-2 pros caras. Pô, imagine o que ele escutou no vestiário. Mas porque e na pré-eleição, o jogo todo mundo fala, não encosta no Wilde, só faz isso, só faz aquilo. Mas ele fez por querer. Ele pode até achar ruim o treinador, mas quem foi o culpado? Não, então, foi ele. Não tinha mas é igual os treinadores. Quem que nós vamos avaliar aqui? Porque o treinador não consegue manter o rendimento do início ao final do jogo. Algum motivo tem. Ou psicológico, ou físico, ou não sei. E o treinador está lá para avaliar. Entendeu? Só que o torcedor e o crítico tira as próprias conclusões, ela certa ou errada. Não, e o pior de tudo é o seguinte, né? É você tentar explicar uma coisa que não tem explicação. Tem uma, que em 96, nós íamos iniciar a Copa São Paulo contra o Guarani. E o Guarani jogava o Rubem Júnior na lateral esquerda, jogava o Adriano Raio, que o Raio caiu nele, depois ficou o Adriano Raio e tal. E eles tinham uma jogada, logo na saída de bola. Ele saía jogado aqui, aí jogava no Rubem, na linha de fundo, ele cruzava, o Raio vinha na diagonal, cabeceava a bola. Nós treinamos essa jogada a semana inteira. O treinador era Celso Teixeira. E aí ele, a jogada é assim, você quer lá, tal, ia começar o treino, fazia a jogada. A hora que foi começar o jogo, o treinador, aí o Guarani ia sair com a bola, Nando. Aí ele gritou, a jogada. Cara, mas dito feito. É como se eu tivesse gritado para o nosso time ficar parado. Eles fizeram a jogada, cruzou, o Raio veio e fez gol 1-0 com menos de 1 minuto de jogo. Imagina como que ele ficou. Então, mas aí eu falo... Por ele tiraria o time inteiro. Pois é, mas aí eu falo uma coisa pra você. Aí o meu treinador chegou pra mim, que o Alberico não era aquele jogador, aquele treinador que xingava, né? Ele era muito calmo, ele era um parreira. Ele era muito calmo. Um gentleman. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim, a primeira coisa que eu queria que você me respondesse, Denis, você joga de pivô. O que você estava marcando o outro pivô lá? Porque o Xuxa jogava de pivô. Eu jogava de pivô. E o que você estava jogando de fixo lá atrás? Segundo, qual parte você não entendeu que não era para fazer falta? Quer dizer, aí você começa a cabeça assim e fala, gente... Aí você foi inteligente, soube entender, começou a fazer o que ele pediu e ganhou o tênis de ouro. Pois é, não, mas eu tô te falando o seguinte, Voltava mais já não voltava mais, ficava aí, parado. Aí, complementando isso que eu tô te falando, quando eu saí das menores pro juvenil, eu senti demais também. Esse negócio da gente falar que o jogador tava parado.
É uma outra vida, né, Vidal? Quando você sai transição, das menores para ir pro profissional, né? Na verdade, cada categoria ela tem, né? Essa transição, né? É uma vida nova, tudo novo. Você sofreu tarde, eu sofri do pré-mirim pro mirim. Na final, lá, eu tava com o Vidal na final, lá no Corinthians. Entrei um minuto, não sei o que eu fiz de errado lá, o Lúcio Bexiga já começou a xingar. Vem, mas xingou, velho. Rivelino, Ademar Bright, eu narrando o jogo, Tejusa, Corinthians. Não voltei mais pro jogo. Então, lá desde pequeno eu já comecei a sofrer. Eu desde uma madeira, desde eu jogar numa madeira do Gercan. Eu comecei numa madeira do Gercan com o técnico Juarez. Mas, assim, de categoria para categoria, eu não lembro de ter sentido tanto. Mas do infanto pro juvenil, eu senti demais. Era outra coisa. Primeiro que aquele negócio, né? No juvenil era 3 anos. Sim. Né? Primeiro ano não joga. Segundo, briga ali no negócio. Só o terceiro que ano que joga. E o time da Bordão era um time novo, colocou os primeiros anos para jogar. Né? Eu senti demais. Aí eu pergunto para você, essa oscilação, ela não tem idade, né? Acontece com gente de 25, com 30, com gente que está parando, né? A cabeça... Mas o de 30 não é perdoável. Se ele tem uma bagagem, não tem o porquê. Ele deve estar muito mal fisicamente. Ou ele não aprendeu nada na carreira dele. Eu entendo ter essa oscilação, essa pressão psicológica em quem está subindo agora. 20, 21 anos, 22 também já acho que já tem que estar voando, tem que estar atropelando, tem que estar bem fisicamente e não pode oscilar muito durante o jogo, não. Senão vai continuar jogando nas categorias de baixo. Encerrando sobre o Primavera, o plantel do Primavera, na sua opinião, tem garrafa vazia para vender? Olha, eu vou descer na parede agora, hein? Eu mudou algumas peças, principalmente de quando eu estava lá, mas eu acho que o que tem, dos que tem ali que eu conheço, Wagner, Rodrigo Arroz, o próprio Jojo, que é o 10, não conseguiu jogar também, inclusive, nesse jogo. Daqui a pouco ele vai deslanchar, que isso aí, escuta esse nome que nós estamos falando aí. Eu acredito que vai ser uma grande revelação para nós aí no Primavera e no campeonato. O Bonassa, né? Então, entre alguns jogadores ali, eu acredito sim que se a hora que pegar o que realmente o treinador quer ali, o jeito de jogar, acredito que possa trazer coisas bacanas aí. Embora as outras equipes também tenham se preparado, e aí a gente tem que falar a equipe do Noroeste aqui também, que o ano passado já... Você acha que o Noroeste é o bicho-papão? O ano passado já foi, aliás, há 2 anos atrás já foi, né? E vocês sabido, né? Sabido jogar a divisão, né? Só tem faltado alguns detalhes ali no final ali do mata-mata, acredito isso. Mas cada ano que passa você aprende com alguma coisa, né? Então eles tiveram muita dificuldade no começo, aí agora estão fazendo boas campanhas e no mata-mata como diz na linguagem, é um time copeiro. É um time copeiro. E agora com a chegada do Alexandre, né? Até porque o Richarlison já estava, acho que agora tem tudo aí para que o que faltava eles encaixarem aí para fazer uma boa campanha aí. Daqui a pouco eles levam o Vidal, aí fica um time de família. Leva o Vidal volta a jogar. Pior que você vê os caras treinando, dá uma saudade, meu. Mas eu acredito sim que o Primavera vai fazer uma boa campanha assim, com o elenco que tem. Deixa eu só passar agora a rodada, né? O programa foi gravado, jogou Batatais e Primavera, Votuporonguense e Marília, Capivariano e São José, Nacional e Desportivo, Linense, Bandeirantes, Penapolense e Rio Preto, Comercial e Olímpia, e Noroeste pega o Barretos. O Noroeste pega o Barretos em casa. O Capivariano, o que você pode falar do Capivariano? Eu não vi muito, não acompanhei muito, né? Questões de contratações, questões de elenco que perdeu. Eu sei que pelo ano passado, para a Copa Paulista, tinha se desfeito do elenco todo, acabou jogando a Copa Paulista só com o Sub-20 mesmo. E eu não sei se fizeram contratações assim de peso, a nível de querer buscar algo mais. Na verdade, não é nem filosofia do clube, tá? Eles não tinham isso como filosofia de querer subir o time. Não era a prática da casa. Não é deles. Ô Nando, resumindo, né? Quem manteve o maior número no plantel é que está levando vantagem. Eu acho que sim. Quem conseguiu manter é o caso do Noroeste. A coluna vertebral, quem conseguiu manter nessa época toda, que até em questão financeira os clubes sofreram, acho que é os que estão indo na frente aí. Vão continuar disparando, no meu modo de ver.
Rapaz do céu, eu estou torcendo para o Primavera fazer uma boa campanha esse ano, né? Porque o Primavera está merecendo, né, Vidal? O Primavera está precisando de... Até para voltar a criar a identidade com o torcedor, né? Em Indaiatuba, torcedor primaverino. Porque não adianta, torcedor é crítico. Se não tiver resultado, torcedor não vai no estádio. Torcedor, para ele, R$5 é caro. Se ele for lá só em modo de incentivar, de querer ajudar, ele não vai, ele quer pagar R$1 e quer ver um time campeão. O Primavera então, também, infelizmente, gente, é assim. Então tem que torcer mesmo para o Primavera fazer uma boa campanha, para o torcedor poder, depois da pandemia, voltar ao estádio e apoiar a equipe. Não entenda mal o que eu vou falar, não é uma crítica, é simplesmente uma sugestão. O pessoal do Primavera tem que se aproximar da imprensa. O pessoal do Primavera tem que se aproximar da torcida, do morador de Indaiatuba, porque o Primavera cada vez está se tornando uma cidade com muita gente de fora. E está se perdendo a identidade do Primavera em relação à cidade. Né? Eu simplesmente nasci num berço, que meu pai era Ponte Pretano, e nós fomos criados... Ele está falando que torce pro Guarani. Foi criado dentro da Ponte Preta, nós fomos criados dentro da Ponte Preta, você lembra disso. Né? E essa identidade do pai para o filho, dos meninos, dos garotos da base, o profissional, tá meio embaçado isso aí, né, Vidal? Na verdade, você tem toda a razão. O que acontece? Indaiatuba cresceu muito, né? Veio com o pessoal do Paraná, pessoal do lado do sul, né? De Porto Alegre, pessoal do Nordeste e tal. E cada um já veio com aquela identidade com algum clube, né? Eu já visto mas sempre tem um time do coração da cidade, sim, né? Sim, mas por exemplo, assim, se você chegar em alguns desses meninos mais novos, filhos, ou até mesmo o pai, muitos deles nem sabiam que existia um time profissional na cidade de Indaiatuba. Porque não chegava. Né? É o que você falou, o Primavera precisa, sim, se aproximar mais da população. E a imprensa tem que abrir espaço para o Primavera, porque é uma relíquia da nossa cidade, é um brasão da nossa cidade, um time de futebol da cidade. Né? Nós temos que levantar a mão para o céu de termos um time. Quantas cidades gostariam de ter um time profissional na cidade? Né? E aí eu vou um pouco além, né? Que é triste também. Mas ontem eu vi uma postagem do Rivelino Teixeira, que é um jornalista de Jundiaí, ele falando do momento auge do Tejusa, que hoje já não existe mais. Né? Então, quando você fala de Tejusa, a gente fala com a dor no coração. Sim. E hoje a gente tem um privilégio de ter um time profissional na nossa cidade. Então, isso tem que ser enaltecido. Isso também tem que ser levado para fora também, para os torcedores, tem que ser levado para os próprios novos moradores de Indaiatuba. Porque, assim, só que a gente até tinha um projeto. Só que também com a pandemia também se acaba, né, queimando e acabando muitas coisas não dando certo. Mas um projeto de levar o Primavera nas escolas. Por quê? Porque o pai já tem a cabeça feita, já tem um time do coração, ok. Mas a criança, ela vai falar assim, pô pai, tem um time profissional aqui em Indaiatuba, eu quero lá ver o jogo. E a criança levar o pai. Porque na nossa época, quem levava quem para o estádio era o pai, levava o filho. O filho influenciava o time que o pai tinha. O pai influenciava o filho qual time ele ia torcer. Né? Então, assim, hoje já se mudou isso um pouco. Então, hoje, muitas coisas, o filho influencia o pai. Então, nesse aspecto, em relação, se tratando de Primavera, precisa ter um projeto, né, que a gente fala sobre isso, onde as crianças, onde o Primavera leve o conhecimento das crianças, que existe um time profissional na cidade onde ele mora. Fazer um tour com as escolas, passear lá no Primavera, conhecer, né? Eu fiz muito isso, o Nando deve, acho que saber um pouco, na Europa tem muito isso. Eu tive a oportunidade de jogar no Marítimo, em Portugal, e se faziam muito isso nas escolas. E levava os jogadores, a gente passava lá a manhã toda dando autógrafo, se apresentando, ainda mais no começo de temporada, para o aluno saber quem que eram os jogadores do time e tal. Então, se tem essa cultura, e aí cai tudo no que a gente fala sobre cultura, né? Então, na Europa se tinha na época pelo menos, tinha essa cultura de levar o clube e fazendo visita nas escolas, apresentando o time e tal, o novo time, né, que ia disputar o campeonato. Eu acredito que esse é um dos caminhos também para poder... O Primavera é um time da cidade que tem que ter o respeito da imprensa, tem que ter o respeito do poder público, tem que ter o respeito do torcedor, porque é uma entidade genuinamente indaiatubana.
Então, o que eu sempre digo é o seguinte, eu acho que o contato Primavera e mundo externo, eu acho que está meio abalado nisso aí. Você não acha, Nando? Pode ser culpa também dos gestores do Primavera, né? Não pode se excluir também que eles, a responsabilidade com deles. certeza, né? eles têm total responsabilidade nisso. Tem total responsabilidade. Eu acho que Primavera, sim, vai conseguir, Deus queira que consiga seus objetivos, mas eu acho que o que vai acabar atraindo e criando uma identidade com a cidade, até mesmo com a região, porque se você consegue montar uma estrutura sólida, você atrai até quem é da região. Porque na região não tem uma cidade com poder aquisitivo, uma cidade tão bem estruturada que nem a nossa. Então você imagine se você consegue ter realmente uma equipe profissional, mas desde o profissional às categorias de base. A partir do momento que o Primavera conseguir ser uma coisa só, sólida, da base ao profissional, aí eu acho que começa a voltar a criar uma identidade com a cidade de Indaiatuba. Se não for assim, eu acho que vai ser difícil. Só o resultado do profissional acaba deixando um pouco a desejar. Não tem mais aquele assunto de bar, o Vidal e Nando, para falar do Primavera. Né, você falou um negócio que antigamente o pai era responsável por fazer o filho escolher, torce para esse ou torce para aquele. Só que é o seguinte, os pais estão perdendo para o Barcelona, perdendo para o PSG. Hoje o garoto, você pergunta para ele, para quem que você torce? Manchester. Né? Então essa identidade, essa falta de contato, é culpa do próprio futebol brasileiro. Né? E eu acho que também respinga isso nas outras divisões, mas eu, assim, inclusive quero colocar aqui à disposição do Eliseu, para vir passar as informações, vir aqui no programa, participar, deixar passar os projetos que tem, né? Enfim, todo o pessoal do Primavera, o pessoal da assessoria de imprensa, estamos aqui junto com o Primavera para torcer pelo Primavera e principalmente informar as pessoas que estão seguindo o Primavera. Eu entrei na página do Primavera, são poucos seguidores que tem. Na verdade o Instagram acho que chegou com 8 mil, né? Entendeu? Chegou, um então, número assim, até que bacana também, né? Sim, mas se você pegar a grandeza do Primavera, é pouco. Sim. Né? É pouco. Era pro Primavera ter 50, 60 mil seguidores, tranquilo. Uma equipe que está se encaminhando aí pro centenário, né? É uma equipe profissional da própria cidade, onde a cidade tem 250 mil habitantes, eu considero pouco. Então tem que ser feito algo para conseguir agregar a imagem do Primavera na casa de cada cidadão indatubano. Então, é o que eu falo, né? Eu escutei até isso de uma pessoa que é antiga aqui em Indaiatuba. Não tem mais o papo de bar do Primavera, né? Você ficar no bar, você viu do Primavera? Né? Isso aí faz falta, né, Vidal? Principalmente, então, mas aí o que acontece? Se mudou um pouco o conceito. Não, mas se mudou a população, né? Então, antes, posso falar um pouco, até minha geração ainda tinha muito isso. Tanto tinha isso que quando eu comecei no Primavera, o Nando também acho que teve uma passagem por lá, né? Nem lembro, Nando. Mas uma semana. De querer deu alergia. De querer jogar no profissional do Primavera. As crianças da base hoje não tem esse tipo de pensamento, não tem esse tipo de sonho, né? Então, já se começa por aí. Então, se mudou um pouco esse tipo de pensamento, essas coisas que... Então, quando você estava num bar falando do Primavera, é porque realmente você vivenciava aquilo. Aquilo estava presente, né? A gente não tinha tanto próximo da gente um Barcelona, um Real Madrid, aquelas coisas de Europa. A gente, para nós, não estava fora da realidade. A nossa realidade era Não, mas assim, eu acho que eu não expliquei bem, Vidal. Eu acho que tem que ter isso aí. Eu acho que o garoto tem direito de torcer para o Barcelona. Mas ele tem necessidade de torcer por um time da cidade dele. Então, mas o que mais chama a atenção dele hoje? Que é o que o Nando está falando. Se a gente for falar de resultado, se a gente for ou só esperar o resultado do profissional... Resultado ou é o marketing? As duas caminham junto, né? Mas eu acho que o marketing do Barcelona... Chega notícia do Barcelona para mim, mas não chega do Primavera. Né? Mas você tá de sacanagem, tá? Põe tua peruca aqui para nós encerrar o programa. Marketing do Barcelona e do Primavera? Põe sua peruca aqui para a gente encerrar o programa.
Nando Grana, o cabelo mais azul da internet. Você gostou dessa, né? Homenagem a alguém, será essa peruca azul? Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o programa. Hoje, o programa mais curto, hoje que a gente vai fazer agora. Nós já estamos mexendo os pauzinhos para fazer ao vivo, viu? Já estamos mexendo os pauzinhos para fazer ao vivo, né? Vamos começar aqui. Nando Grana, o capitão mais internacional de Indaiatuba, peruca azul, o seu boa noite e o seu abraço. Valeu, Derli. Valeu, Vidal. É sempre um prazer estar aqui. Você ficou bonitão de azul, não? Olha. Eu quero ver que os meus alunos vão falar para mim. Pensou que legal? Quando voltar os treinos... E, o pessoal está cobrando lá. Quando voltar os treinos, todo mundo de peruca azul. O pessoal está cobrando lá. Quem que você vai trazer como primeiro convidado? Agora pararam nós. Agora nós estamos barrados. Depois que voltar, nós vamos organizar. Para trazer. Né? Então, molecada, fica ligado aí nos próximos programas. Obrigado a todos aí. Continue compartilhando aí com os amigos. E vem novidades pela frente. Valeu? Um abraço. O cabelo mais azul da internet, Nando Grana. Fábio Vidal, o homem que conhece porque já esteve lá. O seu boa noite e o seu abraço. E mande um abraço lá pro Renato, lá do Cartola, lá que beleza. Ele precisa cortar minha barba. Aí, Renato, tá mandado um abraço aí. É bom, viu? Um abraço, Derli, um abraço, Nando. Muito bacana aí o papo sempre com vocês. O rapaz aí. Da loja lá também, lá, que tem umas roupas bonitas. Rapaz. Lá da roupa. Da All 77 lá. Eu vou conhecer lá. Também vai dar uma passadinha lá, dar uma moral pro pessoal lá também. Vou lá. E galera, vamos continuar curtindo, compartilhando aí pra gente poder estar sempre trazendo informações para vocês. Pessoal do Primavera, boa sorte nesse ano, início de campeonato é sempre difícil, mas vamos lá, é tiro curto, né? A gente tá falando aí de 15 rodadas também. Se o campeonato não for interrompido aí, é rapidinho, já termina. Você é a favor de interromper o campeonato? Agora não, né? Agora não, porque aí você perde muito, né? Você perde a preparação que você teve. Aí até voltar de novo, agora já começou. Mas em vista da situação no Brasil? Cara, é uma incógnita. Eu vou te falar a verdade. Difícil, né? Eu vou te falar optar, o que eu penso. Né? O que eu penso. Sabe por quê? Porque são muitas informações cruzadas em relação a isso. Né? De como pega, de como se transmite. Né? A gente, no início, se parou tudo, se parou a escola, se parou o futebol, se parou tudo. Não, hoje, aí volta a escola, volta o futebol, aí toque de recolher. Aí eu vou te falar uma situação em casa. A minha filha pegou Covid, minha esposa e meu outro filho não pegou. Morando na mesma casa, né, dividindo os mesmos cômodos, os mesmos pratos, que aí a gente falava, não tem como, minha casa não é uma casa grande onde eu vou isolar minha filha, não, a gente continuou vivendo no mesmo junto ali, entendeu? Então, assim, o meu modo de ver isso aí é muito difícil, porque você precisa respeitar o trabalhador, o cara que necessita, o cara que precisa, né, o cara que põe dinheiro em casa. Depende disso. Porém, você também precisa respeitar aquele que também não quer trabalhar, aquele que quer ficar em casa. E também a UTI, né? 100%. Já. Então, assim, não dá para entender, mas eu acho assim que hoje há uma falta de coerência. O cara quer trabalhar, tem que deixar o cara trabalhar. O cara precisa trabalhar, tem que achar um meio de... O cara tem que trabalhar, só isso, é o ganha-pão do cara. Agora, o cara não quer ir trabalhar? Não quer? Não vai. Mas não atrapalha quem precisa. Né? Então esse é o grande conflito que a gente tem. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Boa noite e um beijo no coração de todos aí. Foi aí o Fábio Vidal, o homem que conhece porque já esteve lá. Quero agradecer você que acompanhou o programa TV Indaiatuba nos Esportes. Lembrando que semana que vem a gente está de volta aqui. Aproveita, marca seus amigos, compartilhe. Siga lá o Instagram da TV Indaiatuba, siga também a fanpage da TV Indaiatuba e se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV e Rádio Indaiatuba. Semana que vem a gente volta com mais um TV Indaiatuba nos Esportes. Até lá!